Professora, Oi, boa noite. boa noite. Eu vi a lista das pessoas que você queria falar lá no grupo, eu vim ver agora, que você queria falar no PV. É a Bruna, não é? Não, não é a Não, a Bruna, é a Jaqueline. Jaqueline. Jaqueline, depois terminar aqui, você conversa comigo, que é só nós duas, tá bom? Tá bom, tá Tá? Não bom, esquece não, meu anjo. Ok, daqui a pouquinho, então. tá Vamos bom. para continuar. Mais alguém? Vou admitir aqui os outros que chegaram. 22 já estão, acho que vai agora para uns 26. Bom, nós já estamos com 26 participantes e tem um aqui, o Carlos diz que está feio hoje. Carlos, você está lindo, tenho certeza, não tem problema. Mas se não quiser também, não precisa se preocupar, tá bom, meu anjo? Eu estou sugerindo, porque como vai ser esse vídeo disponibilizado na faculdade, lá no live, para todo mundo que quiser entrar, ver lá, né, no canal do ITOP, se nas próximas aulas vocês todos quiserem aparecer, pode passar o batom, sair lindo, maquiado, não tem problema, tá? Pode ajeitar os cabelos, parar as barbas, fiquem do jeito que vocês gostarem e pode também não aparecer, vai ser a critério de cada um. Então, nós já estamos com 27, completando 30 pessoas, né? A gente já vai iniciar. Nós já estamos com quase a metade das pessoas, nós somos 58. Deixa eu ver o que mais. Admitir Milene, 28. Falta mais duas pessoas, entrou, a gente começa. Já vou dividir a tela aqui, botar o nosso slide, porque nós vamos aguardar agora a aparição dos outros colegas. A nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade, né, aos temas dessa semana, que é voltado para a inclusão, combate à discriminação, a questão do plano de educação, né, que a gente trabalha para incluir todos na educação em direitos humanos. Então, a nossa aula de hoje vai focar nessa diversidade e discriminação em sala de aula. Ok, deixa eu ver quantos já tem. 29. 9 9 são 18. Um mais um, chegue aí, por favor. 50% mais um, a gente começa. E se não, eu vou começar em 1 minuto. Ok. Então, né, como a nossa aula já está caminhando para a reta final da nossa disciplina, nós já estamos agora contando essa aula de hoje. Hoje é quinta-feira, né, dia 20/8 de 2020. Nós temos aula sexta, sábado, e aí na próxima quinta-feira, de hoje a 8 dias, será a nossa avaliação e nós vamos estar encerrando o nosso módulo, né, na próxima quinta-feira. Então, gente, fiquem atentos ao horário da aula, fiquem atentos à live, fiquem atentos às atividades no fórum, fiquem atentos à atividade do live. Hoje tem uma para entregar, vocês devem estar lembrando disso, né? Última data. Fiquem atentos a tudo que a gente colocar lá para vocês. E eu sei que não tem muita folga, mas nas horinhas que tiver, tente ler o material que eu coloco para vocês. Se eu coloco lá, você não precisa ler todo, mas você pode folhear, conhecer o material, escolher a parte que você tem curiosidade, olhe o índice e pesquisa, estude. Estudante é o que estuda. Então, o aluno é o que não tem luz própria, é o que fica buscando conhecimento no professor. O estudante é o que estuda, é o que corre atrás. E vocês, né, já são pessoas que sabem correr atrás, que constroem o próprio conhecimento. Então, vamos à luta, leia o material que eu coloquei lá.
Para a aula de hoje, nós vamos discutir diversidade e discriminação em sala de aula. É um tema tranquilo, né? Para nós que já estamos trabalhando com essa disciplina, que já estamos lendo, que já estamos nos informando a respeito do assunto, mas essa questão da diversidade e discriminação no espaço de pessoas que têm pouca cultura ou então que têm uma cultura fechada, né, para o tradicional, fechada para a não aceitação do outro, das suas diferenças, essa diversidade, essa discriminação ocorre com muita força, né? Porque ele vê o outro ser diferente e se sente provocado e começa a haver a discriminação. E nós vamos falar isso na aula de hoje, né? Para todos vocês ficarem cientes do que vocês vão enfrentar sobre essa temática, né? De como trabalhar com a diversidade, como enfrentar, né? E combater a discriminação em sala de aula. Então, vamos lá. O objetivo da nossa aula de hoje, né, se eu não estiver equivocada, é a nossa 16ª aula, né, dessa disciplina Educação e Direitos Humanos, e o objetivo dela hoje é compartilhar orientações, subsídios e sugestões para implementar a cultura da educação e direitos humanos. E também, né, apresentar aspectos que envolvem a discriminação em sala de aula, no intuito, e aí eu coloquei bem letras garrafais, né, no intuito de afastar as possíveis violências psicológicas, institucionais, simbólicas e físicas do cotidiano da sala de aula, né? Então, como acontece o preconceito? Todo mundo já viu algum tipo de preconceito, mas às vezes não conseguiu na hora captar que aquilo ali era uma questão de preconceito. Às vezes até acha normal, porque está enraizado práticas culturais equivocadas dos últimos séculos. E aí as pessoas às vezes têm dificuldade de perceber esse processo de discriminação. Então, como acontece esse preconceito, né? Preconceito e discriminação, eles são produzidos socialmente e historicamente. Então, eles acompanham a gente dentro do processo social que a gente vive e, historicamente, né, vai se repetindo no decorrer dos tempos. E eles perpassam, né, os diferentes âmbitos da vida coletiva. Eles acontecem na rua, eles acontecem no trabalho, eles acontecem no transporte coletivo, eles acontecem em casa, eles acontecem até mesmo na própria família nossa, né? E dentro do ambiente escolar existe muito preconceito. E nós vamos descobrir o porquê desse preconceito. E eu acho que vocês já estão desconfiados que é diversidade de pessoas no mesmo ambiente, né? Mas vamos lá, mais à frente a gente toca nesse assunto de novo. Assim, então, né? Assim, estão presentes também na escola e comprometem o convívio e interferem nas relações, colocando entraves às experiências de vidas democráticas dos estudantes e dos adultos, até mesmo no aprendizado. Por que a gente afirma isso? Porque como a gente trabalha, né, uma escola que tem essa diversidade de pessoas, às vezes de idade, porque às vezes a escola tem crianças pequenas e tem crianças adolescentes já, né? Tem também diversos funcionários oriundos de diversas partes do estado e essas relações, elas vão acabar ficando travadas se a gente não trabalhar ou exercitar essa aceitação à diversidade das pessoas. As diretrizes da educação em direitos humanos, elas já apontam que as profundas contradições que marcam a sociedade brasileira indicam existências de graves violações destes direitos em consequência da exclusão social, econômica, política, cultural, que promove a pobreza, a desigualdade, as discriminações, o autoritarismo e as múltiplas formas, né, de vivências e violências contra a pessoa humana. Então, onde está escrito isso, professora? Lá nas diretrizes da educação e direitos humanos. Essas contradições que estão estabelecidas lá também se fazem presente
nas escolas, sejam elas escolas do ensino infantil, do ensino fundamental, da educação, do ensino médio, né, e da educação superior, e até mesmo nos espaços educativos que não são os formais, mas os espaços de formação continuada, de capacitação, também ocorrem esses processos de discriminação, né, que viola os direitos estabelecidos lá no Estatuto dos Direitos Humanos e no ECA. Então, diversidade e discriminação, como é que a gente vai focar isso dentro de uma sala de aula, né? Então, a gente sabe que as sociedades, elas são marcadas e são caracterizadas por essa diversidade. Eu posso citar exemplo para vocês que nosso país, ele é vasto, ele é um território grande, muito grande mesmo. Então, o Brasil, ele tem um território gigantesco. A sociedade aqui, ela tem dialetos diferentes, em cada uma das suas regiões tem palavras que não são usadas na outra região. A nossa formação cultural, né, ela é diversificada pelas diferenças das regiões e pelas diferenças das pessoas que vieram morar nessas regiões. Os nossos costumes, eles também são diferentes. E nós temos algumas coisas chamadas típicas nossas e que às vezes não são aceitas ou compreendidas pelos outros, né? Então, essa diversidade, ela deveria ser para nos enriquecer, mas não é isso que acontece. Às vezes, ela serve também, né, para nos diminuir diante de outros colegas, diante de outros povos, diante de outras regiões. Aí vocês já devem ter ouvido muito as piadinhas sobre os nordestinos, sobre os maranhenses, sobre os nortistas, sobre os índios, sobre os negros, sobre os gordos, sobre os magros, sobre as mulheres, sobre os homossexuais, sobre as moças, né, que também são homossexuais, sobre assim, idosos e pessoas que não têm dente. Então, as pessoas pegam as diferenças e usam para fazer piadas, para fazer maldade. E ainda, né, que os membros sejam muito parecidos no nosso país, nós somos muito parecidos, nós falamos uma mesma língua, nós temos vários costumes que são muito parecidos, a cor da nossa pele é muito parecida, né, raras exceções, mas quase todos nós ou somos pardos ou somos negros. Aí nós temos exceções, que são os brancos, mas hoje são minorias. Então, todos nós apresentamos características singulares que nos diferenciam um dos outros. E são essas características que terminam sendo usadas para nos diminuir, ou para nos diferenciar e nos afastar, né? As diferenças de caráter cultural, físico, social, intelectual, de gênero, de faixa etária, entre tantas, né, estão presentes em todas as formas de agrupamento. Quando respeitadas, elas abrem caminho para a inclusão, para o respeito à vida e para a construção democrática. Mas quando elas não são respeitadas, elas abrem caminho para a desigualdade, para produzir discriminação, para gerar, né, a exclusão, a segregação, a separação de indivíduos, pessoas e grupos, e aí terminam sendo considerados inferiores. Professora, isso não acontece, isso acontece todos os dias, em todos os momentos. Eu corrigindo a atividade de vocês agora há pouco, e eu lendo os comentários, né, falta só acho que umas 10 para corrigir sobre o filme que vocês viram no sábado, e vocês colocavam lá para mim, né, a questão do filme Ilha das Flores. Quase todo mundo optou por comentar os filmes. Teve pessoas que comentou pelo cuidado do planeta, mas passou desapercebido algumas coisas de vocês, e eu acho interessante a gente destacar algumas coisinhas de vez em quando nas nossas aulas, né? Por exemplo, naquele filme da História das Coisas, o curta, ele fala, claro, do capitalismo, no Ilha das Flores também, fala da exploração do ser humano.
História das Coisas foca muito no meio ambiente, mas ele fala também da exploração dos recursos humanos, quando ele fala o que leva uma mulher grávida a trabalhar, manusear produtos que vai fazer mal para o seu filho, que vai contaminar ela, né, ela estando grávida, o que leva uma pessoa a trabalhar para produzir aquilo que ele nem vai ter tempo para usar, o que leva a pessoa a trabalhar, a comprar produtos baratos, né, enquanto outros estão dando sua vida para construir aqueles produtos, estão sendo explorados. Então, vocês devem ter percebido, né, no Ilha das Flores, a questão do ser humano, que por não ter dinheiro vale menos do que um porco, né, na escala dos seres vivos. Vocês viram que eles usam linguagens fáceis. E é nesse estilo que eu falo para vocês fazerem a formação dos alunos de vocês em sala de aula, criando angústia, levantando questionamento e provocando, através da visão, através da vivência, provocando no outro um processo de indignação. Então, né, essa desigualdade, essa discriminação, né, dentro da questão dos direitos humanos, ela deve ser trabalhada como uma coisa que nos provoca indignação, que nos magoa, que nos fere. E aí nós vamos ter condições de fazer o enfrentamento. Por quê? Porque lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 2, coloca para nós o seguinte: todo ser humano, ele tem capacidade para gozar os direitos, né, e as liberdades estabelecidas nessa Declaração dos Direitos Humanos, sem distinção de qualquer espécie. Veja como isso aqui é profundo. Sem distinção de qualquer espécie. Então, eu não posso fazer nenhum tipo de discriminação a essa pessoa, seja por cor, por sexo, por língua, por religião, por opinião política ou de outra natureza, né, na origem social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Isso está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, se eu quero ser respeitada, eu tenho que começar por aí, servindo como exemplo, né, respeitando. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é bastante clara quando ela indica, né, com seus artigos, a palavra todo ser humano tem direito a... Então, ela não começa nenhum artigo da Declaração Universal começa sem deixar bem claro que todo ser humano tem direito. E aí vai dizer quais são, um por um, quais são os direitos. Então, quando eu faço essa afirmação, quando eu leio essa afirmação, o restante já se torna para mim, né, claro que toda pessoa é sujeito de direito. Então, todo ser humano, se eu sou humano, obviamente eu sou o quê? Sujeito de direito. Então, a condição para que o indivíduo seja considerado um sujeito de direito é ele nascer e ser humano. Se ele for um cavalo, um cachorro, aí ele não é. Mas se ele não for isso, não importa a condição, a situação, não importa o passado, o presente ou o futuro, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é negro, se ele é índio, se ele é mulher, se ele é homem, ele é um sujeito de direito. E a partir daí, precisamos ver, né, o que diz as outras leis para que esse direito seja, de fato, cumprido. No item 2 aqui, né, nós vamos falar da educação em direitos humanos e discriminação na escola. Opa! Agora chegou no nosso foco. Nós estamos falando da questão da discriminação, da questão da inclusão, da questão dos direitos humanos, né, dentro de um processo da sociedade, como é que ocorre a discriminação, como é que a gente trabalha essa questão. Mas agora nós focamos para dentro da escola, então agora é a nossa praia, né? Agora fica mais tranquilo. Então, para consolidar, né, para a consolidação, a educação em direitos humanos, ela precisa de uma cooperação ampla, de uma variedade de sujeitos e instituições que atuem na proposição de ações que a sustentem. Então, se precisa de muita gente envolvida no processo de educação e de muitas instituições para fazer essa parceria e fazer acontecer esse processo de educação em direitos humanos.
Então, nós ontem falávamos o quê? Das parcerias, nós falávamos ontem dos comitês, das universidades, do apoio. E aí eu me lembro que uma aluna, eu não vou dizer o nome, depois se ela quiser dizer que foi ela, ela diz, ela perguntou no meu privado ontem, quando terminou a aula, porque eu atendo vocês, só fazer as perguntas, eu também estou à disposição para atender vocês, pode fazer no fórum, tá? Pode fazer no meu WhatsApp, pode fazer no grupo. E a aluna perguntou, né, assim, professora, como é que eu entendo direito esses comitês? E aí eu falei para ela que é um conjunto de pessoas, né, que são escolhidas representando segmentos da sociedade. E esse grupo de pessoas que são escolhidas e que representam, né, segmentos da sociedade, eles vão ajudar a traçar essas políticas, esses conjuntos de ações, através dos problemas que os parceiros identificaram, né, em cada local, por isso é que tem nacional, estadual e municipal. E esse grupo de pessoas vai ajudar a propor, fiscalizar, né, e ver o cumprimento, como é que está acontecendo o cumprimento desse processo, né, de respeito, de educação aos direitos humanos. Então, das escolas, eles vão propor linhas de ações para as escolas trabalharem, e dentro dessa lógica nós vamos ter, né, também a fiscalização, se está sendo cumprido, se está mudando ou não, se melhorou, se precisa ser feito mais investimento nessa área. Então, para que essas instituições, essas pessoas, esses grupos de pessoas atuem, nós precisamos, né, ter mais atores. Então, para isso tudo, todos os atores do ambiente educacional devem fazer parte do processo de implantação. Essa implementação, né, essa implantação lá, como é que eu vou fazer acontecer de fato essa educação em direitos humanos? Significa que todas as pessoas dentro do ambiente escolar, né, independente do sexo, da origem étnico-racial, de suas condições econômicas, sociais ou culturais, de suas escolhas, de credo, orientação sexual, identidade, gênero, faixa etária, superdotação, transtornos globais e do desenvolvimento, né, em que todas elas tenham possibilidade de usufruir de uma educação não discriminatória e democrática. Eu quero que vocês voltem aqui, porque fica visível para vocês como essa tarefa é difícil. Por que vocês devem ter uma mente aberta? Por que vocês devem desarmar e devem aceitar o outro como ele é? Como é que vocês, professor na sala de aula com 30, 40, eu agora estou com 58, né? Mas se você for um professor de português, língua portuguesa, matemática, história, geografia, você vai chegar a ter 300, 400, 800 alunos. Porque você, às vezes, vai dar uma aula em cada sala. Então, como é que você, se você não for uma pessoa carregada de preconceito, né? Como é que você vai fazer? Você vai navegar tranquilamente. Agora, se você for uma pessoa fechada, carregada dos seus pré-conceitos, e esses pré-conceitos são conceitos prévios, né? Como é que você vai fazer? Você vai acabar repetindo e reforçando um ambiente não propício para esse processo. Então, precisa ter conhecimento, precisa desarmar e precisa se preparar. Você vai lidar com pessoas de todas as idades, com pessoas de orientação sexual diversa, com identidades de gênero diversa, com transtornos globais de desenvolvimento. Você vai lidar com pessoas de origem étnico-racial diferente, de condições econômicas e sociais e culturais diferentes, de nacionalidade às vezes diferente. Então, você vai ter que estar desarmado, senão você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Nós podemos afirmar, então, que a violência é algo que vai além da agressão física. Por quê? Porque discriminação, ela é uma forma de violência. Ela pode ser uma ofensa, um desprezo, né? E a desvalorização são formas de opressão psicológica e emocional, moral e afetiva, que muitas vezes, né, elas decorrem da discriminação e do preconceito. Então, às vezes fala assim, mas eu não sou uma pessoa preconceituosa. Mas aí você termina fazendo piadinha, você termina tratando de forma diferente o aluno que vem de uma condição econômica mais favorável a ele, né? Você termina discriminando o outro, você termina oprimindo, você termina tendo alguma desprezo, uma desvalorização pela cultura daquele aluno.
Então, você pode fazer a agressão física e pode fazer a agressão psicológica, né? Uma opressão psicológica. A condição social, econômica, a deficiência física, a etnia, o gênero, a orientação sexual, a religião, a idade, a cultura, são fatores, né, que ocupam um espaço bastante significativo quando a gente fala de contextos, né, que geram discriminações explícitas dentro da escola. Então, mas na escola que eu trabalho não tem essa questão. Tem, e vocês vão compreender isso a partir de agora, quando eu for abordar um por um dessa temática. Vou pegar primeiro a população negra. Ninguém tem preconceito aí, né? Eu não sei, será que tem? Algum de vocês tem preconceito com a questão da cor, da origem da pessoa, étnico-racial? Não, né? Ninguém tem. Mas na escola acaba aparecendo algumas pessoas que têm. Então, nós precisamos, né, perceber que na escola nós temos o compromisso de reconhecer e valorizar a identidade, né, a cultura e a história dos negros brasileiros. Mas esses negros brasileiros, e eu já ouvi piadas horríveis, já vi e vocês também já viram em jornais que nosso país está cheio de preconceito, e não é só no nosso país, vocês viram recentemente nos Estados Unidos e outros países mais, na Inglaterra, que a questão da cor, ela acaba sendo predominante em uma série de fatores, inclusive na opressão policial, nas seleções de emprego, nas horas de selecionar para as vagas, nos modelos, nos telejornais. Você percebe que são pouquíssimos as vagas, né, para pessoas em determinadas seleções. Mas na minha empresa tem um. Aí aquele um é usado como uma espécie de mostrar que eu não tenho. Mas eu não tenho nada contra um negro. Na minha sala tem um. Na minha repartição, na minha família, um casou. Assim, já está apontando esse um, já está maldoso, esse um já está venenoso, né? Então, nós precisamos ensinar a respeitar, a valorizar. E aí nós temos a disciplina de história, né, que trabalha a questão de história da África e africanidades, e que vocês, 8º período, não sei se já tiveram lá atrás, mas se não teve, vai ter essa disciplina ainda. Então, né, como promover, né, essa questão de debates, de falas, de práticas educativas, né, que vai combater esse racismo e a discriminação racial. Então, nós precisamos estar promovendo ações cotidianas na escola e colocando nossos alunos para ver se é um tema transversal, educação e direitos humanos, então, mais do que interdisciplinar, né, ele transcende a nossa disciplina. Então, mais do que o correto é que nós aprendamos a trabalhar com a questão da história dos negros, história de valorização, porque, querendo ou não, quem construiu esse país, de verdade, quem construiu tudo na época da colonização, foi a população negra. E todos nós temos uma herança muito forte, né, deixada por eles, que precisamos abraçar e valorizar, e combater com força nessa questão do preconceito racial. Então, não é possível, né, continuarmos com a discriminação que já existe fora, também dentro da escola. Por isso que a nossa missão, Educação e Direitos Humanos, trabalhar essa questão da população negra. Mulheres. Não, professora, mulheres, não existe preconceito. Todos os dias vocês veem que existe o preconceito. E aí tem os preconceitos que começam desde a gravidez, saber se é menina ou menino, tem gente que não quer menino, tem gente que não quer menina, começa com a escolha da roupinha, começa com a discriminação na hora dos brinquedos, começa com a discriminação na hora da distribuição de tarefas em casa. E aí, assim, não, você vem aqui, você vai lavar as vasilhas, você é a menininha. Não, você vai lavar o lixo porque você é o menininho. Então, é tudo separado, dividido. Isso não acontece, professora, pode não acontecer no ambiente que você conhece, mas a nossa sociedade está muito enraizado ainda. E isso tudo, né, termina indo para dentro da sala de aula. Essa desvalorização intelectual da mulher, ela é constante.
E em nosso país, né, mesmo com nós mulheres temos desafiado, porque nós temos desafiado e muito os espaços, conquistado o nosso acesso, né, nós temos garantido a nossa expansão, né, de presença de mulheres nos mais diversos ambientes políticos, acadêmicos, gerenciais. Mas aí nós ainda sofremos preconceito. Nós temos que matar um leão por dia. Sabe por quê? Porque nós temos que fazer dupla, tripla, quarta jornada. Então a gente trabalha em casa, trabalha fora de casa, chega em casa. Eu já ouvi muito alunas minhas falarem: nossa, eu tenho que chegar em casa e fazer almoço para amanhã. E por que o marido não fez? Não, o marido ainda está esperando a mulher chegar para fazer o almoço para amanhã. Então, a gente precisa dividir tarefas, precisa compreender que as tarefas de casa não são nossas das mulheres, né? As tarefas de casa são de nós que moramos na casa. Então, uma série de coisas que a gente precisa trabalhar dentro da escola. Mas fica difícil quando nós nos deparamos com livros didáticos e outros materiais que são de discriminação. E se vocês folhearem os livros, os mais antigos, então, ainda eram mais doloridos. Fica evidente nas ilustrações que mostram as mulheres sempre desempenhando papel secundário. As mulheres é aquela que apoia o marido, né? A boa mulher está sempre atrás do grande homem, sempre tem uma mulher atrás, nem é do lado. Então, deixando para os homens, né, os cargos considerados importantes, valorosos. O Gleison deve estar morrendo de rir aí, né? Porque ele adora quando eu começo a falar essas coisas. Então, a questão dos LGBTs. Essa é uma outra questão, né? E eu estou com poucos minutos, eu acho que eu não sei se vai dar para terminar, mas eu tenho direito a outra live agora. Se vocês quiserem, podem conversar com a professora Lourdes, né? Agora nós teremos que fazer 2 lives todos os dias, tá? Eu vou tentar fazer só uma hoje, mas se conforme for, eu faço 2, tá bom, gente? Vou tentar fazer uma, mas eu não sei se vai dar tempo. Mas então, historicamente, né? Os LGBTs, eles são marginalizados e vítimas de violência nos contextos, né, sociais. Então, eles têm sido minoria, são minoria, né, essa condição, e como produto das lutas deles, eles têm avançado em representatividade, direito, né, e reconhecimento, e vem ganhando visibilidade na cena pública. E ao ganhar visibilidade, está gerando também uma certa inveja, porque enquanto eles estavam ocultos, escondidos, não tinha tanta essa agressividade. Agora que eles estão ganhando cenário, ganhando visibilidade, ocupando espaço, parece aquilo que já foi feito conosco e que ainda é feito, né? Nós fomos muitos anos discriminados e eles também são discriminados. Então, tem sido uma minoria e eu vou dizer para vocês que eles estão ganhando essa visibilidade, está gerando várias demandas, não vai dar tempo de eu continuar, né? Nossa aula está acabando e essas demandas dentro da escola, elas são muito visíveis, porque elas não ferem só os alunos, elas ferem também os nossos funcionários, porque os nossos funcionários, eles acabam sofrendo também, né, os professores, os outros funcionários, o pessoal da secretaria, da cantina, o porteiro, então eles acabam sofrendo preconceito dos nossos alunos, agressividades, piadas, apelidos indevidos, os colegas de uns para com os outros e dos alunos para com os funcionários e dos funcionários para com os outros, né? Então, essas piadas, esses apelidos, eles prejudicam muito e eles acabam, né, fazendo com que os nossos alunos sejam submetidos a vexames, a essa situação de preconceito, né? Juntamente com nossos funcionários, em decorrência deles assumirem a sexualidade deles assumirem essa condição deles. Então, isso tem que ser trabalhado dentro da escola. Lá no Estatuto de Direitos Humanos diz, né, que toda pessoa é sujeito de direito. Então, nós precisamos contar a partir daí com políticas, né, com trabalho, com ações voltadas para o combate dessa discriminação. Eu vou parar a nossa aula de hoje. Vocês vão poder ir para o live, terminar aquela atividade de ontem. E eu tenho uma perguntinha que está no final desse slide, eu vou colocá-la lá e que vocês vão poder participar do fórum hoje, tá?
respondendo esse questionamento. Eu ainda tenho muita coisa para falar, então eu vou ter que voltar com a outra live, ok? Eu só quero que vocês abram o microfone e digam para mim se vocês têm condições de participar de outra live hoje, por favor. Como é que estão os créditos? Manda abraço aí, professora. 1, 2, 3, que Boa. Tudo certo por aqui. Dá para participar? Tudo certo, professora. Dá. Ok, então eu vou Tudo mandar certo, o outro posso participar. convite, tá? Vou mandar o outro convite agorinha. Dentro de 10 minutinhos e já vou postando o vídeo lá no WhatsApp. Enquanto fecha aqui o sistema e salva a gravação, eu já vou colocando para vocês, tá bom? O videozinho das 2 primeiras, a parte que eu fiz aqui, ok? Daí, professora, para ver a pergunta. Pode fazer. Já quer a pergunta? Professora, Fala, meu amor. então vai ter 2 lives e um fórum. Eu tô querendo saber se vocês têm condições hoje de fazer 2 lives ou não, porque se não tiver, a gente continua amanhã. Porque Vamos vocês não ficar estão melhor para sabendo. semana. Eu prefiro hoje. Por favor. Vai ser 2 lives e um fórum. Porque o Muniz, ele conversou com a gente que dá para fazer 2 lives tranquilo, porque é 40 minutos, então vai ser só 80 minutos, ainda sobra tempo para fazer a atividade, e mandou uma resolução para nós. Eu ainda não estabeleci com vocês, por quê? Porque muita gente está me dizendo que está com poucos dados, e aí eu falei que teria que conversar com vocês. Eu já preparei, vou até mostrar aqui rapidamente, para fazer as 2, tanto de slide já, ó. Mas eu não quero forçar vocês, tá? Então eu preciso ouvir de vocês. Professora, posso falar? Pode. Na minha opinião, eu não acho viável, porque é muita coisa para a senhora. E a gente já vai para o fórum responder as atividades que a senhora postou sobre a aula. E eu acho coisa demais, eu acho exagero da parte dele. Então eu não acho viável, eu acho cansativo para a senhora, tanto para a gente. Eu acho Cícera, é porque eu ele quero não tem ouvir de noção do que é dar vocês. uma aula, do que é planejar uma aula, porque ele fica muito por fora do que é isso aí. Ele é o administrador, mas uma professora para planejar 2 aulas por dia para 58 alunos, na minha opinião, não é viável. Então eu posso fazer uma proposta para vocês aqui, gente. Tem uma cartilha para quem já fez a tarefa do live e que vai agora para o fórum, responder a pergunta do fórum. Tem uma cartilha que eu coloquei lá, tá em letras assim, lá no item apostila, tá em letra maiúscula. Se vocês toparem ir lá para essa cartilha, ler essa cartilha, essa parte que eu estou trabalhando aqui com vocês, para vocês compreenderem maior, porque